Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos nesta comunidade. Já estava com saudade, já faz um bom tempo que estive aqui. E tenho visto muitos rostos diferentes que eu não conhecia. Pessoas novas, você eu conheço, rapaz. Mas eu quero dizer que é um motivo de alegria estarmos aqui. Porque eu sei que Deus tem uma palavra para você, para o seu coração. Deus é aquele que sonda os corações. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Trago saudações de paz da Assembleia de Deus que se encontra ali na Rua Justiniano Rocha Galvão, aonde eu sou pastor. E eu quero agradecer pelo convite do pastor Marco Aurélio. Para quem não sabe, pastor Marco Aurélio é meu irmão 2 vezes. E é meu irmão de sangue 2 vezes. Sangue porque tem o mesmo DNA, e irmão de sangue por causa do sangue do Cordeiro, que nos enlaça. E quero dizer que a única diferença entre eu e ele não é o cabelo, não. É a minha beleza, mas tudo bem. Mas sou mais velho, é por isso. Glória a Deus. Mas, brincadeiras à parte, está na hora de falarmos de coisas sérias. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 10. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Salmos 10, versículo de número 11, verso 11. Salmos 10, verso 11. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Glória a Deus. Eu quero pedir de maneira carinhosa para todos aqueles que estão caminhando, né? A não ser que seja trabalho, mas até os que estiverem trabalhando seria bom nós aprendermos com Maria um pouco, as Martas sentarem e ficar na posição de Maria, que é a melhor posição, ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós lemos esse texto, e quando nós lemos esse texto, dá a entender que Deus não sabe tudo. Dá a entender que Deus se esquece das coisas. Mas alguém pode perguntar: será que Deus sabe? Pastor,
Será que tem gente que tem coragem de fazer essa pergunta? Tem um homem na Bíblia que fez essa pergunta. Seu nome era Elifas. Ele era um amigo de Jó. Não muito amigo. Por quê, pastor? Porque Jó, a história de Jó, acho que todos conhecem. Todos conhecem aqui a história de Jó? Amém. Jó é um homem que passou por momentos difíceis. Quando lemos o capítulo 1 de Jó, nós vemos Deus falando sobre Jó. Tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, sincero, reto, que se desvia do mal. E aí, Satanás põe em xeque o caráter de Jó, dizendo: ele faz tudo isso porque não lhe falta nada. Servir a Deus quando tem tudo é fácil. Toma tudo o que tem, para ver se ele não blasfema contra ti. Deus vai e autoriza Satanás tirar tudo de Jó. Mas Jó não blasfemou contra Deus. Jó se prostrou e adorou a Deus. Disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2, nós vemos o drama de Jó. Uma série de catástrofes aparece na sua vida, em questão muito rápido de tempo. Perde toda a sua fortuna, ele sendo o homem mais rico do Oriente. Nesse mesmo dia, perde seus 10 filhos, que eu creio que foi a maior dor na vida de Jó. Aí no capítulo 3 vem o lamento de Jó, onde Jó não amaldiçoa a Deus, como sua esposa queria. Sua esposa chegou a dizer: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: tu falas como uma louca. Mas Jó lamenta o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoa não a Deus, mas o dia que nasceu. Ele preferia não ter nascido. Ele pergunta: por que eu nasci? E se eu nasci, por que eu não morri logo depois que eu nasci? E por que eu estou vivo, sofrendo tanto? Mas em nenhum momento ele peca contra Deus. E aí aparecem esses amigos, que ficam 7 dias olhando para Jó, em silêncio. Assim como Deus também estava em silêncio. Mas o silêncio de Deus era diferente do silêncio dos amigos de Jó. O silêncio de Deus era estando ali do lado de Jó, sabendo que Jó iria conseguir. Deus não dá prova acima do que nós suportamos. Uns têm provas maiores, outras menores, porque Deus sabe a medida de fé de cada um. Deus sabe. Você já percebeu que tem pessoas que sofrem desde o dia que nasceu, mas estão firmes? E tem pessoas que pouco sofrem, e quando sofre logo se lamenta, murmura, porque Deus conhece o coração de cada um. E esses amigos, quando começaram a falar, começaram a acusar Jó de várias coisas. E esse Elifas, no capítulo 22, no versículo 13, ele diz assim: que sabe Deus? Acaso ele poderá julgar através da densa escuridão? Ele põe em xeque a onisciência de Deus, dizendo para Jó que Deus não é onisciente. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus, Ele sabe de tudo. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Alguém pode dizer: por que Deus permite algumas coisas? Por que Deus permitiu José, um jovem tão simples, com seus irmãos, o seu pai, ser vendido?
ir para o Egito, ser preso, sofrer por algo que ele não cometeu, mas tinha um propósito. Era o caminho que tinha para cumprir o propósito na vida dele. Para ele ser vice-governador do Egito, ele tinha que chegar ao Egito de alguma maneira. E a única maneira era essa, como escravo. Deus sabe de tudo, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que o seu coração deseja. E nem tudo o que o seu coração deseja é bom, e nem tudo o que ele deseja, Deus vai dar. Porque Deus, ele é Pai. E como Pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Deus sabe quem lhe calunia, ele sabe onde começou a fofoca, que começou a falar mal de você. E muitas vezes você quer se irar e tomar a rédea e dizer, fulano vai me pagar. Não é assim? Logo nós queremos. Mas Deus sabe de tudo, e a vingança pertence a Ele, não a nós. Se nós levarmos tudo a ferro e fogo, nós vamos brigar com o mundo todo. E não vamos para lugar nenhum. E se vacilar, nem para o céu. Deus sabe a sua dor. Deus sabe quem é você. Deus sabe como você se sente. Deus tem os olhos abertos sobre tudo e sobre todos. Os olhos do Senhor estão abertos e atentos a todos, maus e bons. Não é isso que diz Provérbios? Provérbios capítulo 15. Vamos lá, Provérbios 15. Versículo 3, é isso, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Contemplando quem? Os maus e os bons. E o versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, com quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não existe nada oculto para Deus, nada escondido. Ele sabe até todos os pecados escondidos. Sabe aquele pecadinho escondidinho que a gente tem guardado? Que a gente pensa que só a gente sabe. O pai não sabe, a mãe não sabe, o pastor não sabe. Deus sabe. Deus sabe. Pastor, e é só Deus que sabe? A Bíblia diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Os anjos também sabem. Tanto os anjos bons, como os anjos maus. E se você deixar esse pecado escondidinho aí muito tempo, um dia, ele aparece. Na hora que menos espera. Por quê? Porque nós temos um acusador. Nós temos alguém que nos acusa dia e noite diante de Deus. É bem por aí. E às vezes a gente fica guardando aquela coisa. Por isso que é bom ir para o seu quarto, se ajoelhar e confessar. Se Deus já sabe, está escondendo o que dele? É só confessar. Senhor, me perdoa, eu errei. Ele está em secreto ele vê. Mesmo assim, o diabo vai continuar acusando, não esqueça disso. Mas só que já foi perdoado. Já foi perdoado. E aí, a pergunta é, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que Jesus pergunta? Aonde estão os teus acusadores? Porque ele leva para o mar do esquecimento.
Ele conhece os segredos do coração. Aquele que está mais guardado no íntimo. Ele conhece. E tem mais. O próprio Deus, Ele revela aquilo que está escondido. Deus é um Deus de revelação. Deus, Ele é um Deus que tudo aquilo que está em trevas, Ele traz para a luz. E quem é da luz deve andar na luz. E quem está na luz, tudo que está escondido é revelado. Quem é da luz? Quem está na luz? Então não precisa ter medo do que é revelado. É só continuar na luz. Deus, Ele traz todas as coisas ocultas à luz. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele vai trazer. Se Ele não trazer agora, traz amanhã. Se Ele não trouxer enquanto você estiver vivo, Ele vai trazer no dia da ressurreição, quando houver o julgamento. Já dei um estudo aqui sobre isso aqui, né? Sobre os julgamentos que haverão. Seja ele no tribunal de Cristo, seja ele no trono branco, seja ele no julgamento das nações, uma hora virá à tona. Mas o importante é andar na luz. Ande sempre na luz. Quem é da luz, anda na luz. E Deus conhece todos os que nele se refugiam. Tenha Deus como seu refúgio. Tenha Deus como refúgio. É bom ser amigo de Deus. Não queira nunca ser inimigo de Deus. Não tem como vencer. É melhor estar do lado dele do que contra ele. Pastor, e tem gente que é contra Deus? Tem. O próprio Jesus disse para os discípulos: aqueles que não é por nós, é contra nós. Ou está do nosso lado, ou não está. Não existe um meio termo, não existe estar em cima do muro. Está dando para entender? Eu vi uma coisa nas redes sociais que eu achei interessante. De uma pessoa que estava em cima do muro, de um lado estavam os anjos, do outro lado os demônios, e os anjos diziam: pula para cá, vem logo, pula. E o rapaz não entendeu, porque os demônios não falavam nada, os demônios estavam tudo rindo, né? Ele disse: por que os anjos querem que eu pulo para lá? E os demônios não dizem nada. Aí a resposta é: porque quem está em cima do muro já pertence do lado de lá.
Não pode. Nunca fique em cima do muro. Não tem como agradar dois senhores. Se você quiser agradar dois senhores, uma hora você vai desagradar um deles. Eu já vi muita gente dizer assim, não, mas eu acendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Pois é. Por esse caminho aí, o fim não é bom. Por isso é bom andar no caminho. Que caminho? Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda diz, ninguém, não há exceção, é ninguém, quando é ninguém, é ninguém. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu gostei quando o Frank diz assim, que o louvor tem que ser cristocêntrico. A pregação é cristocêntrica. O culto é cristocêntrico. Toda fase do culto, Cristo é o centro. Cristo é o centro das Escrituras. Sem Ele, nada podemos fazer. Uma coisa é certa, irmãos. Aí às vezes a gente diz, o culto vai começar tal hora. O culto ele não para. O culto é 24 horas por dia. É época da política, é normal. Mas também é passageiro, viu? Tudo nessa vida é passageiro. A única coisa que não é passageira é a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu não tenho nada contra a política, não. Tenho contra os maus políticos. Mas eu acho que deveria haver um respeito quando se passa em frente a um hospital, uma igreja, né? Um asilo, lá dos velhinhos, de diminuir o som quando chegasse lá na frente. Mas isso é uma questão de educação, né? Mas vamos lá. Então o culto, ele é cristocêntrico. E o culto, ele não começa tal hora. O culto, ele não para, ele não termina. O que começa é a reunião quando nós chegamos aqui. E aí, ela é cristocêntrica, ela é dividida em algumas partes. Nós chegamos, nos ajoelhamos, oramos, falamos com Deus, agradecemos a Deus pela trajetória, chegamos bem, abençoe esse culto, salve o Senhor aqueles que estão perdidos, fale aos nossos corações. Depois tem um momento de louvor, de adoração, onde você se rende, depois os dízimos e as ofertas, que é uma adoração, e depois vem a palavra. Mas tudo é voltado para Cristo. Tudo é voltado para Ele. Então Ele é o centro de tudo. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Ele disse que Ele é a palavra. João 1:1 diz que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é a palavra. Então, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo, sabe todas as coisas. Ele conhece os que lhe pertencem. Amém? Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. E o versículo de número 19.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este o quê? Selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece todos que nele se refugiam. O Senhor, Ele conhece. E uma coisa que atrai o coração de Deus é a humildade. É um coração contrito, um coração quebrantado. Alguém diz assim: por que Davi, todo errado, adúltero, assassino e por aí afora, que é muita coisa, se eu for falar tudo aqui, a lista é grande. Era o homem segundo o coração de Deus, porque havia em Davi um espírito quebrantado, contrito. A humildade de Davi constrangia. A Bíblia diz que aos humildes Deus dá graça. Para quem é humilde, Deus dá o quê? Graça. Graça é um presente. É um presente que o camarada não merece. Mas Deus dá. Por quê? Porque Deus, Ele salva os humildes. Jó 22, versículo 29, no seu final, diz que Deus salvará os humildes. Deus, Ele habita com os humildes. Se uma coisa que Deus não gosta é de arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Deus pega o arrogante aqui em cima e joga ele aqui para baixo, ó. E pega o humilde que está lá embaixo e bota aqui em cima, ó. É Deus. Ele faz assim. É o jeito dele. E quem não concordar com ele, que brigue com ele. Agora, brigar com Deus é problema. É melhor aceitar suas normas, as suas regras, porque elas são as melhores. Deus, Ele ouve o clamor dos humildes. Tem muita gente aí que ora, pede e não recebe. Clama, clama. Ainda cita Jeremias. Senhor, tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. E nada. É melhor descer um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Isso me faz lembrar de Naamã, o sírio. A Bíblia diz que ele era general de guerra. Poderoso, vencia as batalhas. Porém era leproso. Atrás daquela farda tinha uma grande lepra. Mas, além da lepra, acho que o maior defeito de Naamã não era a lepra, era o orgulho. E Deus tratou do orgulho de Naamã. Primeiro, usou uma serva, uma judia, uma criança, para dizer, olha, se o Senhor estivesse lá na minha terra, não estava assim não. Lá tem homem de Deus. Ele resolve seguir o conselho. Só que ele, em vez de ir atrás do homem de Deus, vai atrás do rei.
Naamã queria falar com o rei. O rei, coitado, entrou em desespero. Pronto, o que eu posso fazer por esse homem? Sabe por quê? Status não é dom de Deus. Status. Ter dinheiro, como eu já ouvi muita gente dizer, é dom de Deus. Não é não. Muitas vezes o camarada tem status, tem posição, tem títulos, mas não tem dom. E aí ele entra em desespero. Alguém leva ele até Eliseu. Mas para a indignação de Naamã, Eliseu, o profeta, homem simples do campo, nem saiu para receber ele. Mandou o servo, Geazi. Aquilo foi a morte. Eu venho de longe. O cara nem me recebe. E aí vem o recado. Vai no Rio Jordão. Mergulha 7 vezes. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5. Ele disse, pô, tanto rio bom na minha cidade, lá na Síria, no meu país. Eu vou no Rio Jordão, que a gente pode comparar com o Rio Tietê de São Paulo aqui. Eu vou entrar naquele rio imundo, vou nada. E aí vem o soldado, Ralé. Ô seu general, o homem não pediu nada difícil. Foi uma coisa simples. Custa nada. Mais uma vez um subordinado orientando. Tudo para tratar de Naamã. Entra naquele rio sujo. 1 mergulho, nada. 2 mergulhos, nada. 3, nada. Acredito que no 6º ele já queria sair, não queria nem dar o 7º. Mas era Deus tratando de Naamã. Depois do 7º, ele é purificado e se converte ao Senhor. É assim que Deus faz com o arrogante. Deus joga, pisa, diz, agora você está num ponto, agora eu vou cuidar de você, agora eu vou fazer. Eu fico lembrando de Moisés. Moisés, criado nas melhores faculdades. Você pensa que Moisés nasceu escravo, é? Moisés era judeu, mas nasceu num palácio. Melhores faculdades. Sabia tudo sobre as artes. Sabia tudo sobre vários assuntos. E aí ele achava que ele podia libertar o povo. Eu posso ser o libertador, eu estou preparado. Estou preparado para governar. Aprendi tudo de artes marciais. Logo de cara, mata um soldado. Só que como nós vimos aqui, nada fica escondido. Um dia vem à tona. Moisés achava que ninguém tinha visto. 2 hebreus começam a brigar, ele vai se apartar. Vai fazer como fez com o egípcio que você matou? Moisés, se mandou. Porque era necessário Moisés aprender a ser o quê? Humilde. Tanto é que se tornou o homem mais humilde da sua época. Foi cuidar dos pastores do sogro dele. 40 anos cuidando do pastor do sogro, das ovelhas do sogro. Foi ser pastor de ovelhas que não era dele. 40 anos. Os 40 primeiros anos de Moisés no Egito, ele achava que era grande coisa. Deus leva ele lá para a terra de Jetro, do seu sogro, para mostrar que ele não era ninguém. Depois de 40 anos, Deus pega Moisés, que agora não é ninguém, não é nada,
para transformar num alguém. É assim que Deus faz. Pega José, lá na casa do seu pai, o filho querido, o único que ganhou aquela túnica, que deu o que falar. Enquanto os seus irmãos trabalhavam, ele ficava só observando. É necessário o quê? Descer um pouquinho. Aí depois que desceu, agora sim, vai ser príncipe do Egito. Vai ser vice-governador. Nunca comece de cima. Sempre comece de baixo. Tem muita gente querendo começar de cima. Eu conheço gente que quer ser pastor e nunca foi nem ovelha. Tem gente que quer ser gerente da empresa, mas nunca foi o funcionário. Tem gente que quer ser presidente da república, nunca foi nem vereador. Não comece de cima. Comece de baixo. Assim, no exército de Deus. Primeiro soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão. Vai devagarinho. Não precisa ter pressa. Vai ser primeiro, ovelha, membro, vai ser porteiro, vai ajudar a tirar as ofertas, na tesouraria, limpar a igreja, vai ser diácono, né? Depois presbítero, evangelista, pastor, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Existe um tempo determinado para cada coisa. E a gente aprendeu nessa época de pandemia, né? Há tempo de abraçar e há tempo, de deixar de abraçar. Só assim. Venha. Não é assim? Há o tempo para todas as coisas. Há tempo do louvor, agora há tempo da palavra. Daqui a pouco é o tempo de ir embora. Mas tem gente que antes de ir embora já olha no relógio, olha, já acabou. Existe o tempo para tudo. Devagarinho vai. Acredito que mais de 90% de nós levou 9 meses para nascer. Eu levei 9 meses, tem mais. Tem uns que foram mais apressadinhos um pouco, né? Saiu antes do tempo. Mas tem um tempo para tudo. Existe também o tempo de namorar e o tempo de deixar de namorar. Para os apressadinhos que querem namorar muito cedo, às vezes é tempo ainda de estudar. Estude primeiro. Estude, faça um pé de meia. Não é isso? Fala a Deus, né? Mas é. Aí o que acontece? Quando as coisas acontecem antes do tempo, aí casa antes do tempo, e depois o que acontece lá na frente? Separa. E agora? E agora? Separa. Deus, Ele é perfeito. Faz tudo perfeito. A gente é que estraga tudo, viu? A gente que estraga tudo. Se a gente fizer do jeito certinho que Deus manda. Oh, glória a Deus. Pai Senhor, pastor. Tudo certinho. Olha, Deus, tudo vai bem. Sossegado. Tranquilo, como uma orquestra, né? Tudo com uma música, né?
Os músicos aí, melodia, ritmo, né? Tudo perfeito. Eu ia falar uma coisa, mas aí ia arrumar confusão com alguns, né? Quer dizer, não como rock, que é só barulho. Não, mas deixa lá. Nada contra o rock, não. Uma, porque eu arrumo briga com um bocado de gente. A pastora Regina mesmo ia puxar minha orelha. Mas olha, é porque assim, a música é melodia, letra, ritmo, instrumentos. E quando o instrumento é mais alto que a letra, a gente não entende nada. Aí precisa botar a letra para a gente ler aqui, para entender. O importante é que Deus entende. Não se preocupe não, Deus entende. E mesmo se você não souber a letra e cantar errado, Deus entende do mesmo jeito. Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tu pode cantar em língua estranha, tu pode cantar, fazer só barulho com a boca, Ele recebe. Se você for um verdadeiro adorador, e Ele está à procura dos verdadeiros, que adore de que jeito? Não é assim? É. Mas o gostoso é entender a letra. Preste atenção. Então é assim, tudo vai harmonicamente bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso, quando a gente está debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus. Aí a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, que é no nosso tempo. Não pergunta para Deus. A coisa extrapola. E aí quando põe na cabeça que quer casar, sai de baixo. Vão entrar, vou falar. Não está na hora, não pede a direção de Deus, não deixa Deus escolher. Olha, chega lá na frente, quebra a cara. Mas quando estamos debaixo da vontade de Deus, as coisas vão fluindo naturalmente. Tudo naturalmente. É Deus que manda, é Deus que escolhe. E Deus escolhe sempre o melhor. Agora, o melhor de Deus, nem sempre é o melhor seu. Aí muitas vezes entra em choque. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer igual o profeta Samuel quando chegou na casa de Jessé, para escolher um rei. Olha, é esse mesmo, né? Esse é o mais forte, é o mais bonito, esse, né? É esse que vai ser rei. Deus diz assim: calma, Samuel. Eu não sou como os homens, eu não vejo como os homens. Os homens veem o quê? Aparência. Eu sou dos corações. Aí foi o último. É esse não, é esse não, é esse. Olha lá, o menorzinho da casa. É esse. Você já viu como Deus faz? Vai entender esse Deus, né? Eles pegam as coisas que não são para confundir os que são. É assim. É assim. Ele usa um menino para derrubar um gigante. Ele usa um homem que tem uma língua pesada
que é gago para governar uma grande nação. O povo quer o gago. Não, não é aqui não, pelo amor de Deus. Não é propaganda política. Mas é assim. Deus, Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. Deus conhece. Deus sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe o desejo do seu coração. Deus sabe aonde você foi ferido e quer sarar a ferida. Deus sabe. Deus sabe quem pisou em você. Deus sabe quem puxou seu tapete. Deus sabe. Existe uma coisa que Deus não saiba? Ele sabe o seu dia de amanhã. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É claro, pastor Marco Aurélio é mais fácil saber, né? Mas existe alguns que é mais difícil. Ele está vendo, viu? Depois vai sobrar para mim. Deus sabe de tudo. Quantas estrelas tem no céu? Ele sabe não só aquilo que você faz, mas aquilo que você pensa. E olha que existe um campo de batalha que é a mente. Até quando oramos, existe um campo de batalha. Quantas vezes nos ajoelhamos para orar e quando menos esperamos, nossa mente já está em outro. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Veja como esse Deus é bom. Que quando estamos fracos, quem é que nos ajuda? O Espírito Santo. Quando caímos, quem nos levanta? O Espírito Santo. Caímos, mas não nos prostramos, porque Ele nos ajuda, Ele nos levanta. E aí quando pensamos que estamos fracos, aí que somos fortes. Aí quando estamos fortes, quem se alegra? Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos fracos, é uma coisa, mas quando estamos fortes, Deus se alegra. Meu filho já está fortalecido. Já está pronto para uma nova batalha. Por quê? Porque as batalhas não param. Elas permanecem. Para ir para os jovens que gostam muito de jogo, que não era para gostar, mas tudo bem. Sempre tem um estágio mais difícil. Sempre tem um estágio mais difícil para passar. É assim na nossa vida. Vamos lembrar de Davi? Primeiro ele matou um urso. Depois foi um leão. Depois foi um gigante. Na sua trajetória foram muitos gigantes.
Ele venceu todas as batalhas? Não. Tem batalhas que ele perdeu. Ele perdeu uma batalha porque não foi para a batalha, porque estava no palácio. Tivesse ido para a batalha, não tinha perdido a batalha. Estava no lugar errado e na hora errada. Não estava na direção de Deus. Você já viu? Quantas pessoas eram para estar aqui no culto hoje, mas não estão. E tem muita gente que está no lugar errado e na hora errada. Precisamos andar na direção do Espírito. Deixar o Espírito nos moldar. O Espírito nos guiar. Para estar debaixo da vontade de Deus. Deus sabe o melhor lugar. Deus sabe. Pastor, o senhor veio aqui me trazer esse sermão, eu já ouvi tudo isso. Então Deus lhe ama muito. Oh, glória! Que Ele está mandando falar tudo de novo. Mas muitas vezes a gente é igual o povo do Egito. Senhor, maná de novo, eu não aguento mais maná, não tem outro alimento não. Mas a vontade de Deus era o quê? Maná. Mas logo vem a murmuração. Eu não posso dizer, eu também reclamo, viu? Sou diferente de vocês. Sou humano. As pessoas dizem, olha, o pastor Fernando é tão sério, mas eu brinco. Eu sou humano. Normal. E às vezes eu reclamo, às vezes eu falo, rapaz, essa comida de novo, não tem nada melhor. Ovo de novo. Tem época que o cardápio do ovo, na segunda ovo cozido, na terça ovo frito, na quarta omelete, na quinta ovo misturado com não sei o quê. Não tem nada melhor, às vezes a gente reclama. Mas não era para reclamar. Ah, Senhor, é cuscuz com margarina? Amém. Glória a Deus. Ah, não podia ser daquela manteiga melhor, daquela... Não, é margarina mesmo. Dê graças a Deus, tem gente que não tem. Tem gente que queria ter alguma coisa para comer e não tem. A gente reclama por tudo. Chovendo, de novo. Como chove nessa terra, viu? Aí está calor? Nossa, que calor, meu Deus. Deus podia mandar uma chuvinha, né? Nunca está bom. Nunca estamos agradecidos. Nunca. A gente precisa parar de reclamar mais. E agradecer mais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agradeça por tudo. Foi mandado embora? Graças a Deus. Deus tem uma porta melhor. Deu alguma coisa errada? Graças a Deus. Deus tem algo melhor.